Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar do projeto S4Agro, este dedicado integralmente à cibersegurança no setor agroalimentar. Sejam bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Mário Antunes, eu represento o Politécnico de Leiria, que é um dos parceiros deste projeto, e durante a próxima hora vamos ter a apresentação de um dos vários estudos que foram feitos no âmbito deste projeto, nomeadamente sobre os fatores críticos de cibersegurança nas PMEs participantes no projeto S4Agro. Vamos contar com uma apresentação inicial do coordenador do projeto, o professor Pedro Diniz Gaspar, da Universidade de Beira Interior. Depois farei um breve enquadramento da temática e da problemática associada aos fatores críticos e boas práticas de cibersegurança no setor agroalimentar, e de uma forma pode-se extrapolar para vários outros setores, mas de qualquer forma o âmbito do projeto é a indústria agroalimentar. Depois o engenheiro Jorge Carvalho da Cypher, que foi um parceiro que participou nesta atividade aqui no âmbito do projeto, vai apresentar a metodologia de trabalho, os principais resultados que foram, portanto, obtidos com o estudo que foi feito pela Cypher em campo, portanto, recolhendo informação junto às empresas. De seguida, a professora Teresa Paiva, do Politécnico da Guarda, vai fazer uma apresentação do concurso de inovação e capacitação S4Agro, e depois teremos ainda tempo para um debate sobre esta temática, em que estão convidados desde já a participar. Lembrávamos duas coisas, portanto, por um lado, tem, através do Question and Answer do Zoom, tem a possibilidade de colocar questões que poderão ser discutidas durante a sessão. Se forem questões mais elaboradas, mais complexas, etc., portanto, aí pedia-vos também que deixassem as vossas questões, eventualmente com um contacto, e depois, a posteriori, serão essas mesmas questões respondidas por alguém aqui portanto, da organização do webinar. Eu, sem mais demoras, e agradecendo desde já a vossa presença, sem mais demoras vou passar a palavra ao professor Pedro Gaspar, da Universidade de Beira Interior, que nos vai dar um enquadramento do projeto e, de alguma forma, explicar-nos em que é que consiste, o que é que estamos a fazer já ao longo destes últimos meses que o projeto leva, e, de alguma forma, fazermos aqui então uma apresentação global do projeto. Ora, muito bem. Antes de mais, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para novamente fazermos um webinar, e agora não de apresentação do projeto, mas este conjunto de webinars que iremos iniciar hoje já correspondem a webinar de disseminação de resultados. Portanto, há aqui já resultados preliminares do projeto que iremos apresentar. Todavia, para a maioria dos participantes que aqui estarão e que muitos deles não sabem qual é que é a linha condutora de todo este projeto, vou fazer aqui uma pequena apresentação que tenta descrever ponto por ponto as áreas de atuação. O projeto S4Agro denomina-se Soluções Sustentáveis para o Setor Agroindustrial, visa um conjunto de atividades que promovam a melhoria da sustentabilidade do setor, portanto, com repercussões evidentes naquilo que é a economia portuguesa e até mesmo mundial, se vemos isto de uma forma transnacional, e nesse sentido, e até por uma situação que todos nós tivemos a par, não é? Portanto, ontem entrou em vigor a proibição do plástico de uso único no setor comercial, não é? Portanto, e é tal como nós iremos preconizar ao longo de várias atividades deste projeto, uma ação que irá permitir reduzir o impacto ambiental, neste caso, dos plásticos. Portanto, eu, sem mais demoras, vou partilhar com vocês a apresentação, que esta sim descreve com mais pormenor e maior detalhe tudo aquilo que nós iremos ver como resultado da disseminação do projeto S4Agro. Portanto, o que nos move, na realidade, são estes 4 vetores: portanto, a segurança dos processos agroindustriais, a salvaguarda
dos recursos, sejam eles ambientais ou de matéria-prima, também do setor, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade económica das empresas. Portanto, esta agenda visa e descreve aqui um pequeno enquadramento, depois uma descrição das atividades e dos resultados esperados, entre os quais durante esta série de webinars já iremos apresentar alguns, e também as conclusões, neste momento, daquilo que podemos extrair como resultado do projeto. Como o professor Mário indicou, este projeto é constituído por 7 parceiros, 6 deles instituições de ensino superior e sob a alçada do novo cluster, portanto, que é o chapéu a toda esta parceria. Trata-se de um projeto de 24 meses, cofinanciado pelo Compet 2020 no âmbito do FEDER. Portanto, todos nós sabemos isto, não é? Portanto, de onde é que vem, o que é que nos motiva, o que é que nos leva ao desenvolvimento destes projetos e no âmbito agroindustrial, são os modelos de consumo que nós temos hoje. Não é? Se aliarmos os modelos de consumo ao aumento da população, à poluição, às alterações climáticas, como agora está a ser discutido no COP26, à desertificação e erosão que estas trazem, à escassez de recursos e à própria perda de biodiversidade, toma-se como urgente tomar medidas para reduzir estes efeitos. Todos nós estamos a par, não é? Sofremos a pandemia, ainda não estamos na realidade livre dela. Podemos aqui chegar ao ponto de dizer que há modelos industriais e sociais que estão em risco. A pandemia efetivamente proporcionou aqui algum alívio, mas, na realidade, o comprometimento da sociedade em geral é fundamental para conseguirmos atingir resultados mais incisivos acerca da sustentabilidade. E pronto, e mundialmente e nacionalmente tem havido essa vontade, não é? Portanto, todos nós conhecemos os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, está a decorrer nestes dias o COP26 em Glasgow e o próprio governo de Portugal tem também, juntamente na sua linha com a União Europeia, desenvolvido um conjunto de ações para tentar minimizar estes efeitos. Sendo eles a Agenda para a Inovação para a Agricultura 2030 ou a Ambição Agro 2030, isto mais de um documento desenvolvido pela CAP, e na realidade aquilo que nós pretendemos é prestar um contributo para recuperar a atividade económica nacional. E este contributo seja por via da sustentabilidade, num conjunto de medidas para modernizar o setor. E estas visam fundamentalmente a tecnologia e digitalização, a sustentabilidade do território e lá está, e o desenvolvimento industrial, agroindustrial e alimentar. A agroindústria encontra-se a jusante da agricultura, pelo que os pilares preconizados para a inovação são muito semelhantes, se não mesmo iguais. Portanto, e aqui nós acabamos por ter aqui um conjunto de linhas comuns para o desenvolvimento do setor. Que na realidade em Portugal, como na maioria dos países, pelo menos da Europa e mundiais, é constituído por micro, pequenas e médias empresas. Em Portugal, e em 2019, não é? Estamos a focar aqui no ano antes da pandemia, era um setor que em termos de valor acrescentado bruto rondava aqui os 17 mil milhões de euros e em que as exportações representam cerca de 20%. Portanto, são setores âncora para se conseguir um desenvolvimento económico e social equilibrado do território e a crise pandémica acabou por vir confirmar a resiliência do setor, não é? Porque na realidade a agricultura não para e a agroindústria também não. E assim sendo, devido a este modelo de empresas que trabalham neste setor, a carência de investimento ou de recursos humanos técnicos para lidar com os desafios atuais e futuros, sejam eles no âmbito da economia circular, da embalagem ecológica ou da digitalização, leva a que as preocupações no setor incrementem. E, claro está, isto tem levado a um aumento substancial da compra e venda de produtos online e também a maiores exigências na segurança alimentar e em medidas de proteção mais rígidas. Nesse sentido,
o âmbito do projeto não poderia ser mais atual, e hoje, o webinar de hoje dedicado à cibersegurança encaixa-se perfeitamente na questão relacionada com a segurança de processos e também com a salvaguarda de recursos. Porém, o projeto, no seu todo, visa o quê? Qualificar as pequenas e médias empresas do setor agroindustrial e das fileiras dos carnes, hortofrutícolas, lácteos e padaria e pastelaria para a adoção de soluções inovadoras e sustentáveis que lhes permitam aumentar a produtividade, eficácia e eficiência ao nível da indústria 4.0 e da economia circular. Portanto, este é o grande objetivo traçado para o projeto. Ele é constituído aqui por um conjunto de atividades, em como se vê da atividade 1 à atividade 3, fundamentalmente focamos na embalagem, seja ela primária, secundária, ou então com características inteligentes ou ativas. No âmbito do webinar que hoje estamos aqui a realizar, há uma atividade dedicada à cibersegurança no setor agroindustrial e também, como não poderia deixar de ser, uma atividade de 5 dedicada à redução e valorização de desperdícios agroindustriais. Por fim, a atividade 6 visa valorizar a inovação de base científica e tecnológica neste tipo de empresas que acaba por ser muito reduzido. Portanto, como é que vamos fazer isto? Vamos aplicar aqui um conjunto de métodos, benchmarking internacional para a identificação de tecnologias, processos, procedimentos, métodos que nos permitam atingir os resultados pretendidos e também levantamentos e auditorias em micro, pequenas e médias empresas do setor para a avaliação do estado atual e no uso destas soluções tecnológicas que preconizamos. O que é que pretendemos? Desenvolver estudos de boas práticas na identificação de fatores críticos, desenvolver um conjunto de ferramentas computacionais de apoio à decisão e também propor soluções inovadoras dirigidas à produção, aos processos e à própria sustentabilidade ambiental. A atividade 1 é a atividade que é liderada pelo Politécnico de Coimbra e, na realidade, visa o quê? Visa descrever a investigação que tem sido feita nas alternativas para novos produtos e novos plásticos em embalagens, não é? Garantindo aquilo que são as características da embalagem, mas retirando o impacto ambiental que nós conhecemos de hoje. Claro que aqui o packaging estratégico é também muito importante, portanto, saber do qual é que é efetivamente a forma mais adequada para o embalamento e visa identificar e disseminar boas práticas na utilização da embalagem primária. Claro que todos nós sabemos que aquilo que a embalagem mais sustentável seria não haver embalagem, mas para isto há várias hipóteses que nós poderemos conciliar ao nível das características do produto. Por outro lado, também ainda no âmbito desta atividade, pretende-se determinar quais é que são os fatores críticos à implementação da embalagem primária sustentável. No âmbito da embalagem secundária, que é uma embalagem liderada, que é uma atividade liderada pelo Politécnico de Viana do Castelo. As atividades principais visam identificar boas práticas na embalagem, na utilização da embalagem secundária sustentável, ou seja, temos aqui que pesar qual é que é a melhor solução, se será uma embalagem reciclável ou uma embalagem reutilizável, portanto, dependendo do material, que pode ser plástico, pode ser cartão, ou outros novos materiais, portanto, e avaliar qual é que é a melhor solução, no caso aqui do paradoxo relacionado com a embalagem. Também nesta atividade vão ser identificadas as práticas logísticas mais eficazes para cada um dos setores que nós vamos avaliar, portanto, sejam elas ao nível de ready-to-shelf packaging ou através de sistemas de pooling. E depois temos uma atividade 3, dedicada à embalagem ativa e inteligente, que vai ser liderada aqui pela UBI, e que na realidade visa a aplicação de novas tecnologias que permitam, por uma ação sobre o produto ou na embalagem, estender a vida útil deste.
portanto, ou até por via de uma ação antimicrobiana ou de aumento das características sensoriais. Há N soluções hoje já no mercado, aquilo que nós pretendemos é disseminá-las na agroindústria portuguesa, sempre no sentido de valorizar os produtos que nós vendemos. Por outro lado, temos a embalagem inteligente, e na embalagem inteligente considera-se a inclusão de um conjunto de sensores que vá permitir dar informação acerca do produto e até mesmo pela monitorização de parâmetros extrínsecos e intrínsecos ao produto. Com isto, o que é que nos vai permitir? Vai nos permitir realizar uma rastreabilidade muito mais fina dos produtos, desde o produtor até o consumidor final, e com isto tomar medidas ou tomar ações que permitam estender a vida útil, definir alterações nos momentos de venda, portanto, e sempre com uma perspectiva de aumentar a eficácia e a eficiência do processo. Há já, da nossa parte, alguns projetos em desenvolvimento que visam estas características, tanto no âmbito do PDR como também do COMPET, portanto, ao nível da monitorização das condições de conservação e de sistemas de rastreabilidade em tempo real, e também ao nível de design otimizado de embalagens que permitam estender a vida útil dos produtos. Portanto, temos já um conjunto de estudos desenvolvidos nestas soluções. Claro está que no final também o que é que pretendemos? Pretendemos descrever quais é que são as tecnologias mais inovadoras nas embalagens inteligentes e ativas que possam ser transferidas para os produtos de cada um dos setores. E, claro está, também as boas práticas na utilização destas soluções, que, como nós sabemos, e não poderia deixar de ser, acabam por ter aqui um custo acrescentado sobre o produto final, mas que se pretende que este custo adicional seja depois diluído na extensão de vida útil e na qualidade do produto que vamos conseguir obter. Ao nível da cibersegurança, e não vou falar muito sobre este ponto porque é o âmbito das palestras seguintes, que é a atividade liderada pelo Politécnico de Leiria, visa a identificação dos fatores críticos para a segurança de sistemas informáticos ou PMEs, sejam elas desde o crime informático ao terrorismo alimentar, à defesa, à fraude ou à contrafação. Como nós iremos ver, estamos a falar em micro, pequenas e médias empresas do setor, muitas delas com recursos limitados para estas soluções, visa, dá aqui uma preponderância significativa a esta ação, no sentido de melhorarmos as características das empresas. Portanto, também aqui visamos qualificar as PMEs através da aplicação de boas práticas. A atividade 5, que é dedicada à redução e valorização de desperdícios, é liderada pela Universidade de Évora e foca tópicos relacionados seja com a perda alimentar, mais junto do produtor, como do desperdício alimentar, mais junto do consumidor. Portanto, há aqui um papel muito relevante a fazer, até na valorização de desperdícios e a sua aplicação como subproduto ou até como input do processo industrial, sabendo nós que hoje, pela identificação e pela caracterização dos pontos geradores de desperdício das indústrias agroalimentares, há uma grande parcela que não chega ao consumidor, conforme estamos aqui identificados. Estamos mesmo a finalizar, não é? Portanto, também aqui só dar esta indicação das soluções inovadoras para o seu aproveitamento, que eles vão fazer um pouco este trabalho, e temos a atividade 6, que está aqui também a professora Teresa Paiva, que vai dar indicação de como nós vamos divulgar e facilitar às empresas o acesso a processos de capacitação para a introdução de tecnologia e de inovação. Portanto, e por isto o concurso, não me vou alongar, porque o concurso a professora Teresa Paiva irá falar sobre ele. Portanto, finalizando, o que é que nós pretendemos, antes de mais, consciencializar e qualificar as empresas do setor para a adoção de soluções inovadoras, sustentáveis, que lhes permitam
aumentar a sua produtividade, eficácia e eficiência, seja ao nível da indústria 4.0 como da economia circular. Estas ações de disseminação que são realizadas vão ser realizadas ao longo de todo o projeto e para a qual eu gostaria e vos convido a participar, porque julgo que vamos ter aqui efetivamente soluções bastante interessantes. No final, só dar-vos esta indicação, portanto, todos estes dados vão estar e estão disponíveis na página do projeto www.s4agro.pt, portanto, e podem recorrer para mais informações. Muito obrigado. Ok, obrigado Pedro por este enquadramento, já um pouco atrasado, mas vamos conseguir recuperar rapidamente a agenda. Eu ia só aqui partilhar o ecrã e tentar fazer aqui um enquadramento daquilo que nos parece, ou que nos pareceu durante esta atividade ser o mais relevante. Só um segundo, acho que é isto. Ok. Julgo que todos estão a ver a apresentação, portanto, basicamente o que julgo que estão a ver, ok, julgo que sim. Portanto, basicamente o que eu propunha agora fazer era um breve enquadramento do que esteve na base, portanto, desta atividade 4, que é a atividade liderada pelo Politécnico de Leiria, que tem a ver com o estudo dos fatores críticos de cibersegurança nas PMEs, neste caso das PMEs que fazem parte do projeto S4Agro. Estamos a falar de PMEs em setores de atividade muito específicas, nomeadamente no setor agroindustrial, mas poderia ser outro setor, ou seja, este estudo dos fatores críticos de cibersegurança em PMEs, de uma forma geral, reveste-se mais ou menos dos mesmos problemas e tem mais ou menos os mesmos objetivos traçados. Ainda assim, valerá a pena aqui fazer um breve ponto de situação antes do engenheiro Jorge Carvalho depois apresentar os resultados propriamente ditos, aqueles resultados que foram obtidos, e a tentar aqui fazer convosco um breve ponto de situação daquilo que nos pareceu ser a abordagem adequada para que no final tivéssemos então aqui um estudo sobre os fatores críticos de cibersegurança e a forma de os mitigar a curto, médio e em alguns casos a longo prazo. Desculpem. Portanto, a agenda são 4 pontos, não será assim, não é... Oi, desculpem. Eu, entretanto, fiquei sem saber o que é que vocês estão a ver. Só um segundo. Ok, deduzo que vocês estão a ver o ecrã. Ok. Estava a dizer-vos, portanto, temos aqui a realidade das PME, a importância de medir os fatores críticos de cibersegurança e porque é importante, nomeadamente no âmbito das PME, como é que esta medição pode ser feita e algumas considerações finais relacionadas com esta atividade. Bom, a primeira questão que era importante aqui definir é de que é que estamos a falar. E estamos a falar de um conjunto, de um universo de empresas, as micro, pequenas e médias empresas, que têm 99,9% das empresas em Portugal. Isto são com dados de um artigo interessante do Jornal Económico do ano passado, mas não há de andar muito longe disto. Portanto, estamos a falar de uma dimensão bastante grande. E estamos a falar de empresas que empregam bastante, estamos a falar de 77,7% dos empregos gerados em Portugal. No setor agroindustrial, concretamente, estamos a falar de 15,5% de empregos, isto é o nível dos empregos, e com vendas acima dos 238 mil milhões de euros anuais. Bom, isto é a realidade das PME e por isso é tão importante este tipo de projetos que atuem em PMEs de setores de mercado diversificados, neste caso no agroindustrial, mas podemos estar a falar aqui de outros setores. E há aqui algumas questões que vale a pena nós equacionarmos, porque a realidade das PME é um pouco diferente das grandes empresas no que toca à cibersegurança. A primeira questão tem a ver com o facto de nem sempre as preocupações organizacionais estarem bem definidas neste tipo de empresas. Por razões óbvias, algumas delas são empresas familiares, empresas muito pequenas, em que não há possibilidade de nós termos uma estrutura
sólida e efetiva no que toca a estas questões relacionadas com a tecnologia. Até porque essa tecnologia e os serviços de tecnologia, da IT, muitas vezes são subcontratados, portanto não há capacidade interna de fazer este tipo de trabalho. Depois, os serviços especializados, nomeadamente em cibersegurança, nem sempre são uma prioridade, nem tão pouco mais ou menos. As soluções tecnológicas são muito restritas, em grande parte das vezes, também por culpa do investimento que muitas vezes está por trás. E, por fim, em alguns setores, não é tanto o caso do setor agroindustrial, mas em alguns setores, as próprias oportunidades ao nível da cibersegurança e da implementação de soluções deste género encontram-se um pouco limitadas. Não fossem estes projetos e muitas vezes estas empresas não teriam acesso a um leque de ferramentas que as pudessem apetrechar para o futuro. E estamos sempre a falar nisso, estamos sempre a falar em oportunidades para melhorar, portanto, o que existe ao nível da cibersegurança. Então, que desafios é que se colocam aqui? Primeiro, aumentar a competitividade das empresas e a sua internacionalização, se for caso disso, porque o mercado sendo global, estamos a competir com empresas que muitas vezes já têm estas preocupações na sua agenda e tornam-se mais competitivas, por exemplo, em concursos públicos, em obtenção de alguns financiamentos, por exemplo, em alguns concursos públicos, nesse tipo de questões relacionadas com o acesso a mercados que não tendo muitas vezes estas preocupações, não estando certificadas a este nível da cibersegurança, neste caso, acabam por não ter tantas hipóteses depois de conseguir algumas destas oportunidades. As boas práticas existem e muitas vezes estão adormecidas para estas empresas, ou seja, elas existem, estão no papel, mas depois é necessário implementá-las. É necessário, acima de tudo, consciencializar as empresas de que estas boas práticas internacionais são importantes. Fala-se muito em indústria 4.0, não é a única forma de industrializar ou de digitalizar o setor industrial, até porque quando falamos em indústria 4.0 estamos a falar num conjunto de ações e não só ao nível da cibersegurança. Muitas vezes, quando nós estamos a falar aqui em cibersegurança aplicada a estes nichos de atividade, muitas vezes estamos a falar em afinações do dia-a-dia, em afinações dos processos, afinações na forma como se trata a informação e os dados da organização, e não necessariamente será necessário ter aqui grandes investimentos em termos tecnológicos, porque a consciencialização muitas vezes é alertar as pessoas de que isto é importante e elas, se não sabiam, passam a ter esse conhecimento, e só por isso já estamos a contribuir para que as empresas se tornem, de certa forma, mais conscientes da situação. E uma coisa que é importante aqui também, e que para nós é um objetivo do projeto, é rever esta noção do valor dos dados da organização. Eu julgo que muitas empresas, especialmente a este nível, em que não têm muitas vezes o controle dos dados que têm consigo, até porque a gestão é feita externamente, há muito pouco a noção do valor dos dados e muito pouco a noção de que os dados são provavelmente o bem mais importante que elas têm. Muito bem, a parte de manufatura e a produção é obviamente importante, mas cada vez mais, mesmo os processos industriais estão dependentes de uma infraestrutura tecnológica que geram dados e que têm que ser protegidos da melhor forma possível. Portanto, aqui esta noção do valor dos dados, em muitas destas empresas não é uma noção muito clara, ok? E também aí é necessário haver alguma consciencialização. Bom, nós só podemos melhorar aquilo que podemos medir. Isto é uma frase feita do Lord Kelvin, e se nós não conseguirmos medir, não vamos conseguir melhorar. E o objetivo também ao nível da cibersegurança é nós conseguimos melhorar se conseguirmos fazer um levantamento daquilo que as empresas têm em termos de cibersegurança e em termos de segurança da informação, para depois podermos propor soluções que melhorem aquilo que já existe. Okay? E agora, a questão aqui é como é que nós medimos. E há várias formas de fazer essas medições, umas mais artesanais, se quiserem, ou mais baseadas em conceitos mais básicos e de alguma forma conseguimos sempre daí extrair alguma informação, mas para este projeto em concreto, e isto é uma metodologia que foi seguida por nós
e julgo eu com sucesso, mas para este projeto era importante nós termos aqui uma base que assentasse em boas práticas e em normas internacionais que fossem bem conhecidas e em instrumentos que já foram validados. E há imensas normas internacionais bastante conhecidas na área de segurança da informação e cibersegurança. No entanto, aqui nós optámos por nos socorrer de um documento que deriva, portanto, só para vos contar aqui um pouco a história, em 2015 há uma resolução do Conselho de Ministros que aprova uma coisa chamada Estratégia Nacional da Segurança do Ciberespaço. Depois há uma diretiva europeia em 2016 que define a segurança das redes e da informação, e todos os Estados-membros acabam por verter para as leis dos países um regime jurídico que define a segurança no ciberespaço, e mais recentemente uma resolução do Conselho de Ministros de 2019 definiu a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Nós temos em Portugal uma entidade supragovernamental, portanto é uma entidade que é governada pelo Conselho de Ministros diretamente, que é o Centro Nacional de Cibersegurança, que define em Portugal, perante a lei portuguesa, define, portanto, é um conjunto de regimes e de normas e de boas práticas para as empresas, para o setor público, para o setor empresarial do Estado, para um conjunto de entidades, portanto, normas relacionadas com a cibersegurança. E em 2020 foi criado, foi lançado, tornado público, está disponível no site do CNCS, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que tem uma coisa chamada Quadro Nacional ou Quadro de Avaliação de Capacidades de Cibersegurança. Portanto, isto é uma espécie de bíblia que tem que ser seguida. Portanto, há aqui um conjunto de normas que foram bem definidas, que foram pensadas, que foram articuladas, que foram redigidas e que estão disponíveis para as empresas e para toda a gente, e é um excelente instrumento de trabalho quando se pretende fazer uma medição de dados sobre a atuação das empresas ao nível da cibersegurança, mas mais importante, como é que depois nós podemos mitigar alguns dos problemas e inovar no ponto de vista de resolver algumas das questões que possam estar menos claras. Então aqui, o que é basicamente importante? Providenciar um guia de cibersegurança, identificar requisitos mínimos de segurança de informação, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar são as 5 palavras de ordem que este guia tem, com o objetivo claro de gerir o risco, perceber qual é que é o risco que as empresas correm ao nível da cibersegurança e mitigar o impacto de eventuais acidentes que possam ocorrer. Bom, isto esquematicamente poderia ser uma coisa deste género, portanto eu identifico os ativos, os assets, portanto, os ativos da empresa, sejam máquinas, pessoas, documentos, tudo aquilo que é importante para a empresa. De que forma é que eu penso proteger esses ativos? E a proteção pode ser a vários níveis, a nível físico, a nível lógico, enfim. Como é que eu detecto incidentes, que é um dos problemas que de alguma forma está sempre patente quando se pretende fazer uma gestão de incidentes, como é que eu os detecto, quais é que são as ferramentas que tenho, como é que eu respondo a estes incidentes e depois como é que após o incidente ocorrer, como é que é feita a recuperação do negócio, especialmente se o negócio estiver baseado numa infraestrutura tecnológica, se houver um incidente na infraestrutura tecnológica, como é que depois eu respondo a esse incidente e, mais importante ainda, como é que eu rapidamente consigo colocar novamente o negócio a trabalhar após a mitigação da falha. Okay? Portanto, isto é o que está definido no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. De uma forma geral, isto abrange várias áreas, portanto, abrange vários tópicos. Para ter uma ideia, aqui eu tenho a identificação dos ativos, dos aspectos relacionados com a governação, com a parte da avaliação e gestão do risco. Na proteção, há imensas formas de nós identificarmos, por exemplo, a gestão de acessos, é uma das formas de proteger. Formação das pessoas, e não temos tempo para isso, mas o cyber-awareness ou cyber-awareness, a ciberconsciencialização é provavelmente uma das áreas em que neste momento mais se investe nas empresas, no sentido de ter as pessoas formadas,
com o mínimo de requisitos para que não caiam, por exemplo, em armadilhas como um ransomware. Todos podemos ser alvo disso, naturalmente, mas tem que haver aqui uma consciencialização por parte dos recursos humanos, porque isso faz também evitar, ou evita termos downtime da infraestrutura e dos processos de negócio, por via dos utilizadores estarem bem formados a esse nível. Depois a parte da detecção, mais uma vez, como é que são feitas a detecção de anomalias, o que é que são as anomalias, que eventos é que são gerados, como é que se monitoriza, enfim. Resposta, tem que haver um plano de resposta a incidentes, dos vários tipos de incidentes que possam ocorrer, um plano de comunicação entre as pessoas da organização, análise de incidentes, plano de mitigação e depois a parte da recuperação é o plano de recuperação após a ocorrência de uma falha. Bom, isto como vos disse no início, este breve enquadramento, eu poderia estar aqui a falar em empresas do setor pescatório ou do setor dos serviços, ou não necessariamente do setor agroalimentar. O projeto é no setor da agroalimentar, mas este roteiro, de alguma forma, é um pouco agnóstico ao tipo de atividade, uma vez que, de alguma forma, os problemas são mais ou menos os mesmos ao nível das PMEs e o formato das empresas também não varia assim muito, em termos de dimensão e até em termos de objetivos concretos. E, nesse sentido, estas considerações finais, eu diria que também são mais ou menos genéricas para um projeto de cibersegurança nas PME. Ainda assim, eu gostava de os moldar a este projeto em particular, ao S4Agro, e dar conta de que os resultados que o engenheiro Jorge Carvalho vai apresentar de seguida são resultados preliminares que foram os possíveis com base nos constrangimentos que este projeto teve, e daqui a um bocadinho já vamos ouvi-lo falar sobre isso, mas ainda assim pretende-se que este tipo de iniciativas, no âmbito de projetos desta envergadura, tenham, acima de tudo, um impacto positivo ao nível da cibersegurança nas empresas que fazem parte do projeto. Ou seja, que as empresas, pelo menos, saiam mais consciencializadas para a problemática e possam depois adotar medidas internas de ficarem mais capacitadas. É óbvio que isto não se consegue só com este projeto, mas ainda assim esse era um dos objetivos. Medir é fundamental. E se nós não medirmos, não conseguimos melhorar, portanto isso é algo que é fácil de perceber. Utilizar boas práticas internacionais que sejam vertidas em documentos como este guia que eu vos falei é uma boa estratégia também, porque não temos que estar a inventar a roda, se quiserem, portanto nós estamos a falar sempre em documentos que são boas práticas aceitos pela comunidade. Esta cibercultura não existe nas PMEs. De uma forma geral, no setor agroalimentar e em pequenas empresas e microempresas, não há muito tempo para isto. Ou seja, estamos a falar em setores de atividade onde muitas vezes impera ainda muito a manufatura pura e dura, portanto, e até nos esquecemos que há processos de negócio que estão baseados ou que se baseiam em dados, são dados da empresa e que têm que ser protegidos, mas isso não é muito relevante em empresas onde a estrutura não abarca muito destas questões, portanto isto é uma coisa que nós notamos, não só neste projeto, mas em outros. E a formação é fundamental, a formação de recursos humanos e a proteção dos ativos principais da empresa são fundamentais e ainda são mais fundamentais neste tipo de empresas, porque normalmente a formação de base das pessoas neste domínio não é muito elevada, a nível tecnológico até pode nem haver formação e nem haver essa capacitação interna, porque muito do trabalho é outsourcing, portanto é subcontratado a empresas do setor, e também por aí a formação em recursos humanos reveste-se ainda de mais importância, diria eu. Bom, e julgo que estou mais ou menos no tempo. Eu ia fazer o seguinte, ia passar sem demoras ao engenheiro Jorge Carvalho que a Cypher, que é a empresa que ele representa, liderou, portanto esta foi nosso parceiro nesta atividade 4, que é liderada pelo Politécnico de Leiria, e dentro daquilo que foi a estratégia que eles definiram, recolheram-se dados de PMEs neste domínio da cibersegurança. E ele vai-nos apresentar os dados preliminares que foram obtidos e vai-nos apresentar também as conclusões do estudo. Ok? Jorge, se quiseres, Sim, podes. olá. Olá, boa tarde a todos.
Meu nome é Jorge Carvalho e passando sem demora, então, a passar sem demora a minha apresentação. Vou partilhar aqui o meu ecrã. Pronto. Então, como o professor Mário indicou, nós somos parceiros nesse projeto e foi-nos solicitado então que participássemos em 3 atividades. A primeira, a elaboração do estudo dos fatores críticos para a cibersegurança, ou a elaboração de um guia e posteriormente a elaboração de uma ferramenta de autodiagnósticos para as PMEs. A ferramenta nesse momento ainda está a ser desenvolvida. Passando à primeira atividade, que é a identificação dos pontos críticos. Como o professor também já referiu, optamos, como metodologia, a usar um normativo nacional, que é o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que é um conjunto que é elaborado pela CNCS, baseado em vários normativos internacionais e que foram compilados, e que esse documento está redigido essencialmente para as PMEs. Em seguida, pensamos fazer alguns conjuntos de entrevistas aos 4 setores em causa e solicitamos então os contactos, mas infelizmente tivemos muito por causa da pandemia, porque estávamos na época em que as empresas começaram a sair do confinamento e estariam mais preocupadas em retomar as suas atividades de negócio do que estar a ter entrevistas com consultores. Não tivemos grande adesão. E assim tentamos mudar de estratégia e então foi definir um questionário que abrangesse um conjunto de domínios que achássemos que pudessem ser importantes avaliar e tentar fazer um questionário também que não fosse demasiado maçudo e com respostas breves para haver o maior número de respostas possíveis, e aí tivemos também a participação do IP Leiria e dos parceiros do projeto para a divulgação do questionário, e foram assim feitas 53 questões por 12 domínios que estão aqui apresentados. Desse levantamento, fizemos depois um relatório em que apresentámos estão aqui alguns dos pontos críticos identificados, alguns já foram um bocado falados pelo professor Mário, e podemos identificar, como foi dito também por ele, que existem algumas carências a nível de governação de segurança, ou seja, não há documentação. Aquilo que identificámos é que não haveria qualquer tipo de política, qualquer processos, procedimentos, ou seja, nem num nível bastante rudimentar, podemos chamar assim, eram raras as empresas que tinham esse tipo de documentação, à exceção de uma que já era uma empresa maior e que até consideramos que estava bastante avançada até em relação a outras empresas de serviços, por exemplo. Também verificamos que havia poucos recursos humanos associados à cibersegurança. Também se entende porque são PMEs, mas aquilo que se considera é que, apesar de não haver recursos, a cibersegurança não pode ser descurrada. Outro dos pontos, e também foi falado pelo professor Mário, é a gestão de ativos versus a gestão de riscos. É muito importante saber quais são os ativos, os bens da empresa, e quais são aqueles que são mais críticos. Não se pode fazer gestão ou proteger aquilo que não se sabe existir. Nesse caso, os inventários eram muito básicos e normalmente a associação de identificação do que é crítico, embora as pessoas saibam que é crítico, na sua cabeça não há um inventário físico, um documento sequer, ou dificilmente havia.
indicando quais eram esses ativos, ele estar atualizado e ainda identificar quem eram os donos, quem eram os responsáveis, aquilo que se chama de dono de ativo, e associar o valor, o que se considera o valor do ativo a nível de cibersegurança, ou seja, uma classificação a nível da confidencialidade, integridade e disponibilidade. Como também já foi referido, há uma baixa consciencialização para a cibersegurança, sobretudo na gestão de topo, não é? Dos responsáveis da empresa, veem sempre isso como não somos nós que vamos ser atacados, quem é que quer atacar uma empresa de produção de leite, e isso foi consciência, notou-se que havia pouca consciencialização. Normalmente, como foi dito também, está tudo muito passado para empresas subcontratadas, e outro ponto também foi a parte de privacidade em dados, os tais, por exemplo, dados pessoais, a informação não foi identificado qualquer tipo de processo ou levantamento que referisse terem havido uma preocupação sobre qualquer auditoria, tipo ao RGPD, não é? Que está agora em vigor. E a privacidade dos dados torna-se cada vez mais importante. Passando ao seguinte, outro ponto crítico que foi identificado, e isso é muito comum, em vários tipos de empresa, é ter os sistemas industriais são fabricados para funcionar durante muito tempo e que dificilmente é possível fazer atualizações, muitas das vezes porque as credenciais estão embebidas nos próprios códigos, e qualquer tipo de alterações pode pôr em causa o funcionamento do sistema. Isso, pronto, foi outro dos pontos que se identificava. A nível de incidentes de cibersegurança, como também foi referido, também não faz parte da cultura da empresa como atuar quando a empresa é atacada, quem contactar, como fazer, e principalmente a nível da RGPD, há prazos e há requisitos que têm que ser cumpridos e informação que tem que ser passada, e que não foi identificado que houvesse processos já a ter esse cuidado, como vamos reagir a um incidente de cibersegurança. E outro ponto foi a parte dos backups, ou seja, de continuidade de negócio, mas essencialmente limitando um bocado a parte dos backups, como é que eles são feitos, como é que eles são testados. Isso foi um ponto crítico, uma debilidade que foi identificada. Como já referi acima, e como o professor Mário também já referiu, muitas dessas empresas estão dependentes de fornecedores externos, a manutenção, tanto a nível de informático e a nível industrial, está dependente de fornecedores externos. E também uma das coisas que se verificou que as pessoas associam sempre a cibersegurança a equipamento informático, quando na realidade qualquer sistema industrial que seja ligado à internet e tenha um menuzinho que possa fazer configurações, poderá ser atacado. E nas conversas que nós tivemos, uma das coisas que eles dizem, não, os computadores só temos esses, eles estão a ser mantidos, e nunca havia um sistema industrial como um possível problema, que pudesse causar algum problema a nível de cibersegurança. Como também foi já referido, então, há claramente uma inexistência da tal cultura de cibersegurança, e não está no topo das preocupações das organizações, ou das empresas, nesse caso. Relativamente a esses pontos críticos, depois foram feito um levantamento de algumas das recomendações, foram identificadas. Aí, continuando pegamos novamente um normativo de referência que é
que é o roteiro para capacidades mínimas, também do CNCS, que identifica um conjunto de ações, umas boas práticas, umas recomendações de como se deveria atuar, ou seja, o que é que as empresas poderiam implementar. Nós elaboramos junto com esse roteiro, adaptamos aquelas que seriam mais, que se deviam se enquadrar mais no projeto em causa, e foram assim identificadas 17 recomendações, da qual se elaborou um guia de recomendações, e está em curso também fazer um material de divulgação. Passando rapidamente, que já não há muito tempo, para as recomendações, ou seja, a primeira é estabelecer, antes disso, quero identificar que as recomendações que eu identifiquei não estão aqui as 17, são um conjunto, são aquelas que eu identifiquei que seriam as básicas, para as quais se deve arrancar, e aquelas que seriam talvez mais fácil de implementar sem grandes recursos, sem necessidade de recorrer recursos. Primeiro é estabelecer um normativo basilar de cibersegurança, ou seja, a criação base de alguma documentação e normativos interna para saber exatamente como atuar, ou os controlos que deviam ser implementados na organização para haver um mínimo de proteção, dar um mínimo de proteção à empresa. A criação de inventário e a sua atualização é fundamental. Se não sabemos o que existe, não vamos nunca saber como proteger. Esse inventário também é importante focar-se nos ativos críticos, e os ativos críticos não é só o servidor, há muitos equipamentos industriais que são críticos para a empresa, e não vê-los só na parte que muitas vezes o que as empresas também veem é numa vertente mais de disponibilidade, enquanto também há outros dois eixos, que é a criticidade e a confidencialidade, que têm de ser levados em conta. Volta aqui. A formação também é bastante importante, e aqui, quando se diz formação, não é só pensar na formação a nível de cibersegurança. É muito importante que que seja dada a formação adequada aos colaboradores que vão mexer, não é? Que são responsáveis por certas ferramentas, certo equipamento industrial, porque se o equipamento não for bem configurado, e pode não ter nada a ver com cibersegurança, se ele não for bem configurado, o que vai acontecer é que vai provavelmente existir uma falha, uma vulnerabilidade que poderá ser explorada. Aqui damos aqui uma nota que o próprio CNCS tem um conjunto de e-learnings e de formações gratuitas que poderão ser utilizadas ou consultadas. A nível de continuidade de negócio, também é um ponto a ter em conta, e aí há de existir um bom plano de continuidade, esse plano ser testado, sobretudo para os tais ativos críticos identificados, garantir que esse plano inclua simulações relativamente a problemas situações que tenham a ver com a cibersegurança, e que esse plano seja testado. Controlar na cadeia logística também, ou seja, como há muita dependência de fornecedores, é muito importante que a nível contratual seja garantido que não venham a ser causados problemas por esses fornecedores, e que não haja alguma salvaguarda por parte das organizações, nomeadamente colocando cláusulas de confidencialidade, identificando restrições no acesso, o que vai acontecer, envolver essas empresas nos planos de continuidade. Também como é onde reagir, se necessitam de informação dessa empresa caso de acidente, prazos para, por exemplo, prazos para divulgar que a empresa tem para divulgar dados que são eles que estão a gerir, ou seja, a empresa externa tem que fornecer estes dados mais rapidamente à organização, não é? À PME.
e a própria subcontratação às vezes dessas próprias empresas externas. A nível de salvaguardas também, os backups, garantir que esses backups sejam feitos backups não só da parte de negócio, mas de configurações de sistemas críticos. Só que se pudesse abreviar, estamos lá. Pronto, estão passando, acho que não tem muitos mais testes. Uma parte importante é também a monitorização. É preciso ter um bom login, garantir que eles tenham detalhe, e naqueles sistemas que estão mais, não podem ser atualizados como sistema legacy industriais, tentar instalar uma proteção perimétrica, tipo com, por exemplo, uns sensores. A nível de configurações de rede, também ter equipamento, garantir que o equipamento instalado seja instalado apenas aquilo que seja necessário, desativando tudo o que não seja, eliminando contas, e instalando também uma proteção perimétrica a nível de firewalls, antivírus, e que deem alguma garantia. A nível de acessos, acho que é o ponto final. Instalações, verificar se podem instalar VPNs, o duplo fator da autenticação, complexidade nas palavras-passe, isso é muito comum, as pessoas têm as palavras-passe básicas ou então nunca são rodadas, dar acessos apenas de administração, ter cuidado com os acessos físicos, porque, e separar bem aquilo, até onde, por exemplo, os fornecedores podem aceder numa empresa e não andarem a passear por lá. E acho que é isso, de uma forma rápida. Jorge, muito obrigado pelo resumo que foi apresentado. Eu, antes de passar a palavra à doutora Teresa, à professora Teresa Paiva, gostaria só de dar conta do seguinte. Em primeiro lugar, agradecer à Inova Cluster, portanto, toda a organização que fez deste webinar, logístico e não só. Agradecer aos participantes novamente, já são mais alguns agora. E lembrar-vos que existe um link no Zoom para perguntas e respostas, caso queiram colocar alguma questão sobre o que está a ser discutido no webinar. Se pudermos responder durante o webinar, ótimo, se não, endereçaremos a resposta depois por e-mail, se nos deixarem o vosso contacto. Então agora passar a palavra à professora Teresa Paiva, do Politécnico da Guarda, que nos vai falar, portanto, do concurso que está em aberto no âmbito do projeto. Ok? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu venho então falar-vos do nosso concurso de inovação que está ainda aberto. Queria também salientar a importância, este concurso está aberto nas todas as áreas do projeto, nas 4 áreas do projeto, na sustentabilidade ambiental, recursos, processos e sustentabilidade económica, e gostava de salientar a importância que ele tem como o motor ou o princípio do lançamento da inovação no agroalimentar ou no agroindustrial. Como vocês podem verificar, isto é um resumo que o Compete partilhou relativamente à distribuição dos fundos do último quadro. No agroalimentar, podem reparar que só 8,82% desses fundos foram para financiar a inovação no agroalimentar, e que esses foram muito distribuídos por pequenas e médias empresas na sua maioria, mas na sua maioria também localizadas no litoral do país. Portanto, ainda há muito a fazer, há muita inovação para financiar e, portanto, é extremamente importante começarmos por pensar em lançarmos nesse território, as empresas do agroindustrial se lançarem em inovação. E para isso
poderão inscrever as suas ideias de inovação, serão selecionadas o melhor desafio para em cada subsetor que este projeto abrange, subsetor dos cárneos, da panaderia, dos hortofrutícolas e dos lácteos. E depois, na segunda fase do concurso, agora destinado para a academia, mais no sentido na sua investigação, equipas de docentes e discentes poderão desenvolver as respectivas soluções para esses desafios e que também a melhor solução será premiada. Podem fazer as inscrições ainda até dia 30 de setembro, através deste formulário, que está divulgado no nosso website do concurso, e depois, a partir de janeiro do ano que vem, e durante mais ou menos um ano, as equipas de investigação das academias envolvidas neste projeto terão a oportunidade de desenvolver as soluções de inovação a propor no âmbito desses desafios. Desta forma, esperamos que se consiga ajudar as pequenas e médias empresas do agroindustrial a inovarem. Muito obrigada. Okay, muito obrigado então pela informação que nos disponibilizou aqui sobre o concurso de inovação do S4Agro. Deverá estar a aparecer no pop-up do Zoom um breve questionário sobre este webinar, sobre a aceitação e sobre a classificação que deram também aos temas abordados no webinar. Temos aqui tempo para algumas questões que são tempo sempre limitado, mas temos 5 minutos para alguma questão que possam ter e que queiram aqui trazer para o debate sobre os temas que foram abordados no webinar. Poderão talvez levantar a mão se assim o acharem aqui no Zoom, ou então colocar no perguntas e respostas do Zoom, ou então enviar depois um e-mail a posteriori, portanto, sobre alguma questão que queiram colocar, e nós depois também responderemos. Não há questões. Apenas uma para marcar presença aqui no webinar? Não? Ok, muito bem. Então, olhem, muito obrigado a todos pela vossa participação. Esperamos com este webinar não é respondida nenhuma questão, acho que deixámos mais dúvidas e deixámos mais perguntas no ar do que propriamente certezas e respostas, mas ainda assim que tenha sido pelo menos uma forma de deixar aqui em aberto algumas das... Ops, há aqui uma pergunta, desculpem. Ok. Julgo que há aqui alguém que colocou uma questão, que eu estava a tentar perceber como é que eu agora consigo ver. Tem que ser o João a dar a palavra ao João Gandra. Já percebi, muito bem, obrigado Teresa, obrigado. Pronto, então, João, como é que... Ok. Pode então fazer a intervenção. Quem é que... Não conseguimos ouvir, João Gandra. Não estamos a ouvir. Pode escrever a pergunta, sim. Pode escrever a pergunta. Mário, não sei mas acho que a Eduarda Potes também tinha levantado a mão. Muito bem, então, mas pode talvez intervir? Ia só pedir aqui ao João Santos se pudesse gerir aqui estas solicitações de perguntas. Professor, já tem aqui a pergunta do João. Ok, a pergunta é: qual é a vossa opinião sobre a utilização de formatos abertos e tecnologia open source para melhorar a segurança informática? Certo.
É uma boa pergunta, para a qual não há uma resposta binária, ou seja, não há uma resposta que vá ser... Há aqui eventualmente correntes de opinião que poderão defender mais ou menos a utilização de tecnologia open source. Existem, e já agora quando estamos a falar em segurança informática, estamos a falar num vasto leque de tópicos que terão que ser cobertos, desde as aplicações, à rede, a sistemas operativos, etc. Aqui poderia eventualmente dar a minha opinião, e depois até vou partilhar aqui também com o Jorge, que poderá contribuir também de seguida. E aqui o que eu poderei dizer é que há imensas ferramentas de código aberto, tecnologia open source, que não são necessariamente gratuitas, okay? Portanto há aqui depois essa distinção que tem que ser feita e que prestam um enormíssimo contributo para a segurança em várias vertentes. Na vertente da monitorização, na vertente portanto, de termos aqui mecanismos de hacking ético que nos permitem testar qual é que é portanto, o grau de maturidade ou o grau de resiliência das nossas redes e das nossas aplicações. Eu diria que há um naipe muito grande de ferramentas open source que têm um contributo efetivo na segurança da informação e na segurança informática de uma forma geral. A questão de ser suficiente ou não, eu diria que vai haver uma altura em que nós vamos socorrer-nos, se calhar, de outro tipo de ferramentas, até por necessidade, que não encaixam no open source e que são igualmente importantes, mas há aqui espaço para todas elas. E o uso de ferramentas open source é muito bem-vindo no mercado e nós temos bons exemplos, muitos exemplos de sucesso com aplicações e ferramentas open source. Jorge, não sei se queria, talvez, Jorge Carvalho, não sei se queria entrar aqui com mais alguma... Aqui, o ponto que eu quero só identificar é, acho que sim, que o professor falou bem, há muitas ferramentas, a nossa própria empresa, a Cypher, usa muitas delas. O único problema é que a parte do suporte e a parte da atualização ou da facilidade de utilização das ferramentas, como são open source, não tem um investimento por trás tão elevado e que poderá, ou a empresa tem conhecimentos, tem algum apoio bastante forte, porque poderá não ter o suporte que uma ferramenta já bastante utilizada no mercado e terá, não é? E até muitas vezes há interligação entre elas, não é? Se vamos buscar ferramentas da Microsoft que tem um leque em que elas encaixam todas umas nas outras, poderá haver às vezes a interligação e sobretudo a parte do suporte poderá ser mais deficiente e a parte de usabilidade, mas se não, se tiver, se não é algo que se diga não utilize. Esse é o meu contributo. Muito bem, João Gandro, obrigado pela pergunta e obrigado pela pergunta e espero que tenha sido a resposta também, se tenha pelo menos ido ao encontro daquilo que era a nossa opinião, né, através de uma pergunta que é tão ampla e tão aberta. Ora essa, mais alguma questão, mais alguma pergunta aos 12 intervenientes, aos 12 participantes que ainda se mantêm resistentes até ao final? Não, ok. Olha, então resta-me agradecer-vos uma última vez à Inove Cluster, aos participantes, aos moderadores, ao moderador neste caso está agradecido, mas também aos outros palestrantes, intervenientes, à Cypher que contribuiu aqui durante o projeto e que agora também fez aqui este breve resumo. Convido-vos a visitar a página do S4Agro, s4agro.pt, e convido-vos também a seguirem o projeto relativamente à cibersegurança e às outras atividades do projeto que estão definidas, portanto, e estão bem explicadas e bem descritas na página web do projeto. Ok? Boa tarde a todos.